Vamos continuar falando mais um pouco sobre esses caminhos da nossa evolução. Então vejam só, os místicos, vamos falar de místicos. São seres que estão em contato direto, com Deus, com o Criador. Eles atingem um estado, de fusão com a essência das coisas, que é indescritível pelos parâmetros, pelos métodos da ciência. Os místicos, eles têm um código de conduta interno, que está escrito no seu próprio ser. E assim eles evitam, essa dor. Eles conseguem, eu diria que eles encontraram um meio de perceber, a função da dor e de eliminar a dor. Eliminar, transformar ela. Então, a agressividade se torna obediência. O egoísmo se torna renúncia. A possessão se torna simplicidade, assim como a exibição. O místico não agride, não é egoísta, não quer posses, não quer se exibir. Ele quer apenas viver em simplicidade com o mínimo necessário e obedecer às leis supremas, às leis naturais. Então o místico ele busca viver o mais alinhado possível nesse mundo desalinhado. Como o mundo é desalinhado, e o místico é raríssimo e busca o alinhamento, a vida do místico é tão mais dura quanto maior a diferença. A vida exterior, estou falando, do místico é tão mais árdua quanto maior o descompasso entre o mundo e o místico. Mas à medida que o mundo vai evoluindo, o mundo vai... essa vida do místico tende a ser menos sofrida. Compare um místico na Idade Média com um místico hoje em dia. As condições são melhores, apesar de ainda ser algo marcadamente visível, uma vida mais limitada do ponto de vista mundano. Então, você tem essa grande questão sobre o místico. O místico é fantástico, e tem um livro do Baldi que ele explica o processo para atingir um ascensionamento que culmina no misticismo. Bom, a gente pode trabalhar aqui com as 3 virtudes franciscanas: obediência, castidade e pobreza, que à medida que a gente vai progredindo no tempo, a gente pode aplicar isso de maneiras adaptadas ao nosso tempo. Foi o que o Baldi fez quando ele aplicou os ideais franciscanos em sua vida. Então, o que é cada uma dessas coisas? Então, a gente precisa traduzir o significado dessas coisas, senão a pessoa acha que tem que obedecer todo mundo, não pode se reproduzir, não pode nada, e tem que ser um pobre desdentado, jogado na calçada. Isso é o ideal de vida. Obviamente que não. A gente precisa compreender a fundo o que significa cada uma dessas coisas. Então, o que eu, Leonardo, entendo por obediência? Ouvir a voz interior, ou a sua consciência, ou seu eu superior. Seguir a lei divina, não se pautar pela quantidade. Quer dizer, a maioria da galera está fazendo assim, não é por causa disso que eu vou fazer assim. Eu posso até ver com mais cuidado, mas isso não vai pautar minha conduta. Castidade. Não tem a ver com não se reproduzir, não fazer sexo de jeito nenhum. Tem a ver com poupar energias para esforços úteis. Não gastar energias em coisas que te prendem num ciclo vicioso. Não exibir qualidades, porque isso gasta energia para desenvolver as qualidades. Então, é uma questão que muitos trabalham aqui que tem a ver com canalização de energia.
As suas energias devem ser canalizadas para as coisas que te tragam algo útil em sua vida. Não para te manter enterrado naqueles tipo de vida que você tanto diz detestar, mas não faz nada para se libertar dela. Você deve canalizar suas energias para as coisas que têm sentido, fazem sentido para você, que têm significado, que você sente que você está crescendo. Então, isso é a castidade, interpretada de uma maneira madura e profunda. E daí você tem também a pobreza, né? O que é pobreza? Não é jogar todo o seu dinheiro por aí, virar um mendigo e virar um peso para a sociedade. Isso é burrice, né? Isso é falta de inteligência. Não é porque você querer ter um dinheiro, se preocupar em gerenciar o seu dinheiro, em fazer um pé de meia e não gastar loucamente com um monte de besteiras, não é ser uma pessoa presa no dinheiro, uma pessoa gananciosa que quer acumular. É ser uma pessoa que está dando devido peso às coisas e considera a realidade brutal do mundo. O mundo atual tudo é dinheiro, né? Então eu tenho que ter um certo dinheiro, senão não teria esse computador aqui, a internet, o tempo livre, eu tenho um emprego que me permite fazer essas coisas, eu tenho condições que me permitem estar passando isso para o mundo. Então, esse trabalho aqui não tem preço, não tem valor. O valor é infinito. Mas eu preciso ter condições materiais para fazer isso. Então, não só materiais, tem que ter o grau de consciência, que tem um monte de gente com condição material e não tem nenhuma consciência, então acaba não fazendo nada de útil. Não adianta. Você tem que ter o alfa e o gama, o gama no necessário e o alfa minimamente desperto para você conseguir realizar coisas verdadeiramente grandiosas e importantes aqui nesse mundo. Então, é isso que é pobreza, a gente tem que ter uma compreensão clara do que significa pobreza, a pobreza franciscana, Buscar a simplicidade, buscar uma eficiência que não é essa eficiência que você vê por aí de melhorar processos produtivos que estão nos levando para uma vida cada vez mais pobre, cada vez mais vazia, cada vez mais surtada. Não, é buscar a verdadeira eficiência, a eficiência na raiz, a eficiência do espírito. É reduzir a sua dependência das coisas do mundo. Reduz a sua dependência, não busca a aprovação dos outros, não se importa com o que os outros falem de você, com ameaças ou com recompensas, as balinhas que os caras, cenourinhas que as pessoas chacoalham na sua frente. Não dependa dos outros, Você só depende de Deus, das leis naturais, do mundo natural, da Mãe Terra e do Pai Celestial. Você deve trabalhar em prol deles, visando o absoluto. Então você, nesse sentido, deve ser pobre, deve ser simples, porque a riqueza é uma coisa que te afoga, te entope, te deixa muito mal. As pessoas ricas são excessivamente ricas, são muito perturbadas. Então você tem que ser equilibrado. Então, com isso aqui, eu espero ter dado alguma ideia do que de fato significam essas três coisas. Quando eu falo em obediência, castidade e pobreza, eu não estou falando em nada que a pessoa imagina. Obediência não é obedecer um monte de coisa imbecil que é nos imposta. É você seguir a sua consciência, considerando, é claro, o meio brutal no qual você está atualmente. Então, para uma pessoa com
grau de consciência que eu estou falando aqui, né, a pessoa vai ver que esse mundo é uma brutalidade, né, não precisava ser assim. Por isso eu falo isso. Mas é isso, né? É isso. Então, isso é uma coisa que vocês podem copiar, né, colar na parede de vocês e ficarem refletindo pelo resto das vidas, de tão profundo que é. Bom, muito bem. Mais para frente eu vou fazer um comentário final a respeito das paixões que nós precisamos sublimar. Até lá!